Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 2, verso 2. A Bíblia diz: porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Olha o verso 3. E foi em fraqueza, temor e tremor que eu estive entre vós. Fraqueza, temor e tremor. Esse é um texto muito mal interpretado na palavra de Deus, porque a palavra temor e tremor, muitos acham que é ter medo de Deus, e eles até pregam que o crente, ele tem que ter medo e até tremer de medo diante do Senhor. Mas seja honesto, você não consegue amar a quem você teme, você não consegue amar aquela pessoa que você tem medo. Você não ama o abusador, você não ama aquela pessoa que te faz mal, você não ama aquela pessoa que que deseja o mal para você. Então esse texto aqui não está falando de você ter medo de Deus, ter medo do Senhor. Não, isso aqui é uma expressão. E sabe, assim como no português, no judaísmo, né, os hebreus, eles tinham muitas expressões, é chamado de hebraísmo, e uma delas era essa, temor e tremor. E essa palavra temor e tremor não quer dizer medo, mas quer dizer uma perplexidade do tamanho da bênção que ele recebeu. É quando você recebe uma bênção tão grande, você é tão abençoado, você desfruta tanto da bondade de Deus, que você fica embasbacado. Você conhece essa palavra? Embasbacado, perplexo, atônito, quase que assustado. Meu Deus, olha o tamanho dessa bênção que eu recebi. E você sabe, por mais que o Novo Testamento foi escrito em grego, quem escreveu eram hebreus, judeus. Então as expressões que eles usavam eram expressões judaicas. Por isso você vai ver no livro de Marcos, capítulo 5, verso 33. Coloca para mim também. Marcos 5, 33. Marcos também escreveu o evangelho de Marcos em grego, mas ele era o que? Judeu. Então as expressões que eles usavam eram hebraicas. E ele diz sobre a mulher que foi curada do fluxo de sangue. Ele fala o seguinte: então a mulher atemorizada e tremendo. Temor e tremor. Atemorizada e tremendo. Cônscia do que nela se operara, veio e se prostrou diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Como que essa mulher, para quem não conhece, essa história da mulher do fluxo de sangue, que foi curada de 12 anos, de uma hemorragia. Ela menstruava durante 12 anos sem parar. Isso deve ser uma luta terrível, porque 5 dias no mês já é uma cólica terrível, uma mudança de humor, os maridos que o digam, aleluia. Não é verdade? Algumas não têm, glória a Deus por isso, outras têm. Mas essa mulher ficou 12 anos com hemorragia de sangue. Mas a Bíblia diz que ela tocou nas vestes de Jesus e ela foi curada. E a Bíblia diz que ela ficou o quê? Com temor e tremor, atemorizada e tremendo. Mas você acha que ela ficou com medo de Jesus? Você acha que ela ficou tremendo de medo de Jesus? É claro que não, senão ela tinha ido embora. Tinha uma multidão de gente lá. Ela não ficou com medo do Senhor, tanto que quando ele pergunta, quem me tocou? A Bíblia diz que ela estava consciente do que se operou na vida dela, e ela foi até ele e se prostrou aos pés de Jesus. Então ela era maravilhada, atônita. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? 12 anos, eu fui curada, que maravilha. Ela estava temendo e tremendo, ela estava maravilhada com o poder de Deus. Amém? Eu acho que eu fiquei assim, quando nós inauguramos esse prédio, no dia 17 de dezembro. Quem estava aqui comigo no culto de inauguração? Foi um culto poderoso. Então, na construção, eu já estava muito maravilhado, mas na inauguração, que eu vi o culto acontecendo, e aquela multidão de gente, eu falei, meu Deus, eu fiquei tremendo. Eu não estava com medo de Deus, eu estava maravilhado. Você vai receber tantas bênçãos na sua vida, meu querido, que você vai ficar maravilhado, tremendo. Meu Deus, olha que bênção que eu ganhei.
Meu casamento estava destruído e Deus restaurou meu casamento. Meu Deus, que bênção que eu ganhei. Você vai ficar temendo e tremendo. Mas isso não é de medo, é de maravilhado com as obras de Deus que Ele fez na sua vida. Como que eu te falo isso? Lá em Jeremias 33, verso 9. Jeremias 33, verso 9 diz isso. Essa expressão em hebraico fala assim: Jerusalém me servirá por nome. Você sabe que nós somos a Jerusalém hoje. Nós vamos morar na Nova Jerusalém e nós já somos a Jerusalém. Amém, irmãos? Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Quando Deus faz o bem, as nações vão te ouvir, espantar-se-ão e tremerão. A palavra aqui foi traduzida como espantar, mas ela é temer. Temerão e tremerão, por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Olha que poderoso. Como que você tem medo e treme quando alguém te faz o bem? Não é medo de querer se afastar, não é medo de não querer, de ter uma repulsa, de fugir. Não, esse temor aqui e esse tremor é uma maravilha de ver o quanto Deus tem feito bem na sua vida e tem derramado paz ao seu coração. Quantos testificam disso? Amém, irmãos? Deus tem sido bom com você, derramado bênçãos na sua vida, prosperidade, saúde, casamento abençoado. Isso te faz ficar maravilhado. Mas só reconhece isso quem se achega diante de Deus com fraqueza. Com fraqueza. Às vezes você começa em fraqueza, mas aí depois você começa a ver as coisas acontecendo, a prosperidade de Deus vindo, a bênção te alcançando, e você começa a acreditar, não é acreditar, é acreditar mesmo, de crédito, que tudo que você está fazendo, está recebendo, é porque você é alguém bom, porque você fez por onde, porque você merece. Não, mas afinal de contas, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa, sabe, obediente. Então, o que está tendo aqui é porque eu sou bom. E aí, quando você deixa a fraqueza de lado, você para de temer e tremer diante do Senhor. Você para de ficar maravilhado com as bênçãos de Deus. Tudo parece natural, tudo é você que conquistou, tudo é você que ganhou, mas não, a Bíblia diz que não existe nada do homem que do céu não foi lhe dado. Você não pode fazer nada se Jesus não te der, até o seu fôlego de vida. Você pode dar uma respirada funda aí no seu lugar? Até isso, foi o Senhor que te deu. Quando você acorda de manhã e pode abrir os olhos, meu querido, eu vou te falar, isso é dádiva de Deus. Isso é presente de Deus. Por isso, sempre se achegue a Deus com fraqueza, temor e tremor. Abaixe as suas armas, não queira ser forte diante de Deus. Eu quero falar para você hoje a respeito disso, de fraqueza. Como experimentar o poder de Deus na sua fraqueza. Você pode experimentar o poder de Deus aonde? Na sua fraqueza. Enquanto você é forte, você não pode. Enquanto você se acha digno de alguma coisa, você não pode experimentar o poder de Deus. Porque Deus só pode operar aonde não existe força. Mas naquela área que você se acha bom, suficientemente bom, Deus não pode operar. Mas quando você reconhece: Senhor, sem Ti eu não sou nada, Senhor, eu não consigo, Senhor, me ajuda, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me dá estratégias, então Deus vem e opera na sua fraqueza. Eu sei que muitos crentes têm a ilusão, né, de achar que vai chegar um dia na sua vida cristã, que você não vai ter mais luta. Oh Deus, qual será que é o dia que eu nunca mais vou ser tentado contra o pecado? Oh Deus, qual será que vai ser o dia que eu não vou ter mais medo de nada, dúvida de nada, receio de nada? Eu vou te falar algo, não fica pensando isso, porque nunca vai chegar esse dia. Amém? Mas isso é bom, porque enquanto
você tem fraquezas, Deus pode operar o poder dele. E quando o poder de Deus vem na sua fraqueza, então você fica muito mais forte do que você podia ser se fosse apenas na sua força natural. Porque o poder de Deus, lá em 2 Coríntios 12 diz, o poder de Deus se aperfeiçoa aonde? Na fraqueza. É como um ímã. O ímã são dois polos diferentes, positivo e negativo. Só tem atração quando um é negativo e o outro é positivo. Quem que é o positivo aqui? Você ou Deus? Deus sempre é positivo. Mas o homem, quando ele quer ser positivo, quando o homem quer ser bom, quando ele bate no peito e fala, eu sou, eu posso, eu consigo, você também é positivo. E positivo com positivo repele. Deus não pode te abençoar porque você é autossuficiente. Deus só pode ir em quem é humilde, em quem reconhece que precisa de Deus para tudo. Quem reconhece que precisa do Senhor para tudo na sua vida? Então você é fraco, aleluia por isso. Eu também sou fraco. E quando você é fraco, negativo, aí você atrai o coração de Deus. Quando você reconhece que não pode, Deus fala, eu posso por você. Quando você reconhece que não consegue, Deus fala, eu consigo por você. Senhor, eu não consigo, eu não tenho habilidade, eu não consigo falar, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nome, eu não tenho nada. Deus fala, mas eu sou tudo que você precisa. Por isso que Ele é e não você é. Ele é o eu sou, nós somos o não sou. Amém? Nós não conseguimos, nós não podemos, desculpa te frustrar. Mas essa é a posição que atrai favor de Deus. Essa é a posição que atrai bênção de Deus. Deus, Ele é como um rio, Ele só flui para baixo. E se você quer estar na posição elevada, altiva, o favor não te alcança. Mas quando você está lá embaixo, na humildade, então a água da graça, do favor, ela te alcança. Amém? Muitos irmãos começam a sua carreira, né? Talvez profissional, empresário, política, né? Irmãos começam no ministério, muitas vezes começam com esse sentimento, Senhor, eu não consigo, meu Deus, me entregaram uma célula para eu liderar, como é que eu vou fazer? Eu não sei falar direito, eu não sei puxar louvor, eu não sei fazer nem quebra-gelo, como que eu vou liderar esse povo? O que você faz? Você vai buscar em Deus, Senhor, me ajuda, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, eu estou com medo de fazer essa célula. Aí Deus faz o quê? Abençoa, derrama favor, derrama graça, de repente começa a chegar gente, a célula cresce, e de repente ela multiplica e vira um discipulado. Aí o tempo vai passando, o que muitos começam a pensar? Rapaz, olha só, olha a minha célula, olha o meu discipulado, como eu sou bom. Afinal, Deus não daria isso aqui para quem não é tão bom. Muitos políticos começam assim também, começam clamando, Deus me ajuda, Senhor me ajuda, mas aí depois está lá na reeleição, no 5º mandato, não sei aonde, já se gloriando. Eu quero te falar, Deus não divide a glória dele com ninguém. Tem uma coisa que Deus odeia, é quando o homem tributa a glória que era de Deus, ele tributa para o homem. Que nós sejamos uma igreja que sempre vai tributar glórias a Deus. Deus não usa super-heróis. Por isso que lá em 1 Coríntios diz, irmãos, 1 Coríntios capítulo 1, verso 26 e verso 29, até o verso 29. A Bíblia fala, irmãos, reparai pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Então, não fique irritado quando falar que aqui na igreja só tem ex. Agora o cara vive a vida errada e depois ele vai para a igreja. É isso mesmo. Todo mundo aqui é ex alguma coisa, não é verdade? Tinha irmão que fumava, tinha irmão que bebia, tinha irmão que traía, mas agora você foi liberto disso. Amém? Mas não fique irritado quando falar que na igreja só tem gente que não é de nobre nascimento, que não é poderoso, que não é sábio, porque a Bíblia diz que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo, para confundir os que estão lá fora. Olha o verso 27, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo,
para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Isso aqui é muito sério, porque nós precisamos estar nessa posição de não nos vangloriarmos na presença do Senhor. Amém, queridos? Eu quero usar um homem na Bíblia chamado Gideão, para ilustrar uma história para você, que também é a nossa história. Gideão, ele era um juiz, né? Naquela época não havia reis, então Deus levantava homens como juízes para governar a nação. E toda vez na época da colheita, os midianitas, que eram inimigos do povo de Israel, a palavra midianita significa confusão, conflito. Existem muitos inimigos que querem confundir as nossas vidas, não é verdade? Querem fazer confusão, querem fazer conflito. Então os midianitas vinham, cercavam Israel e roubavam as suas colheitas. É o que o diabo quer fazer. O nosso inimigo não é de carne nem de sangue. Nosso inimigo é o diabo. E o diabo, ele quer roubar as suas colheitas, as suas bênçãos materiais e espirituais. Mas a Bíblia diz então que Deus levanta um homem chamado Gideão. Lá em Juízes capítulo 6, vamos ler a partir do verso 11. Juízes capítulo 6, verso 11. Olha o que Deus fez na vida desse homem e como Deus usou ele para libertar Israel dos midianitas. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar. Mas lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é lugar de fazer o que? Alguém sabe? Pisar uvas, fazer vinho. Mas ele estava malhando o trigo no lagar. Ou seja, ele estava se escondendo dos inimigos. Guarda isso. Para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Olha a palavra que Deus libera para Gideão: o Senhor é contigo, homem valente. Mas Gideão estava fazendo o quê? Se escondendo. Gideão estava se escondendo dos inimigos. Sim, ele era valente, porque ele era juiz. Mas ele achava que Deus ia livrá-los com a ajuda de Gideão. Não, eu vou me esconder aqui, porque assim fica mais fácil para Deus fazer o milagre. Porque assim fica mais fácil para Deus fazer a obra. Então eu vou ajudar a Deus. Não tem aquele versículo que diz que faz a tua parte que eu te ajudarei? Já leu isso na Bíblia? 1 Heresias 4:3, ou 1 Acrescentares. Isso não está na Bíblia. Faz tua parte que eu te ajudarei. Aonde está isso? Isso é invenção do homem. Você não tem parte nenhuma na obra. Nós não temos, nós somos pequenos. Nós não precisamos ajudar a Deus em nada. Ele é capaz de fazer tudo sozinho, amém, irmãos? Então, às vezes Gideão estava com esse pensamento: não, eu vou dar uma forcinha aqui para Deus, eu vou ajudar aqui a Deus. Mas Deus chega para Gideão e fala para ele o quê? O Senhor é contigo, homem valente. Homem valente. Então você percebe que Deus, Ele não vai naquele que bate no peito e fala: eu consigo vencer sozinho os inimigos, pode vir todo mundo. Não, ele estava escondido. Ele estava pequeno aos seus próprios olhos. Você vai perceber que Deus, Jesus, o tempo todo, Ele vai escolher pessoas fracas. Você olha, irmãos, os discípulos de Jesus, aqueles 12 homens, não era flor que se cheirava, não. Eram 12 homens difíceis, né? Tinha lá um publicano, né, da extrema direita, e tinha o Simão, Zelote, que era extrema esquerda, querendo destruir o governo. Então imagina um bolsonarista e um lulista na equipe de Jesus. Misericórdia.
ia dar faca, briga. Estou só exagerando para você entender. Mas havia oposições do governo na mesma equipe de Jesus. Tinha um ladrão na equipe de Jesus, Judas. Tinha Pedro, que era um falastrão, falava mais que tudo. Tinha pessoas complicadas. Mas Jesus escolheu as coisas fracas, desprezíveis, pequenas. E lá em Atos diz que eles se tornaram pessoas que viraram o mundo de cabeça para baixo. Eles se tornaram pessoas que fizeram uma obra, meu querido, que abalou todo o Oriente Médio. Esses foram os homens que Deus transformou. Mas Jesus, sempre que entra, Ele muda, Ele transforma. Olha, Jesus podia escolher qualquer lugar para nascer. Mas Ele escolheu nascer aonde? Numa manjedoura, num lugar ruim, fedido. Sei que você vê lá nos festejos, na igreja católica, aquela coisinha bonitinha, Jesus ali do lado das ovelhinhas. Mas irmãos, era curral. Quem já foi em curral aqui nas fazendas de Araguaína? Que trem fedido, fede, é cocô de vaca, é não sei o que. Jesus nasceu nesse ambiente, numa família pobre, porque você sabe que Maria e José eram pobres. A Bíblia diz que havia algumas ofertas que as pessoas faziam naquela época. Quem era muito rico trazia novilha, um boi. Quem era classe média trazia um cordeiro, mas quem era pobre trazia uma rolinha e uma pomba. E quem era miserável trazia um punhado de farinha na mão. Então José e Maria não eram miseráveis, mas eram pobres, porque eles trouxeram rolinha e pombinha para apresentar Jesus no templo. Mas quando Jesus entra, Ele prospera aquela família a tal ponto que agora eles têm ouro na sua casa. Porque a Bíblia diz que quando Jesus nasce, os reis magos trazem para eles o quê? Ouro, incenso e mirra. Que ouro, obviamente, é muito caro, sempre foi a moeda mais cara, o objeto mais caro do mundo. Incenso, que também era algo caro, e mirra, que servia para o embalsamento, que era um óleo muito caro também da época. Ou seja, Jesus já nasceu e foi presenteado com a mirra que iria sepultá-lo, porque todos nós nascemos para viver, mas Jesus nasceu para morrer pelos nossos pecados. Então, ele entra numa família pobre, mas aquela família começa a prosperar. Tanto que quando eles vão embora para o Egito, eles se mantêm como? Com as ofertas que eles ganharam. Rei não dá qualquer presente, ele dá muito ouro. Não é pouco ouro, não é pouco incenso, não é pouca mirra, não. É muito. Amém, queridos? E onde que Jesus escolheu crescer? Ele nasceu em Belém, mas ele foi criado aonde? Quem sabe? Nazaré. Por isso que ele é Jesus Cristo de Nazaré. E você sabe, Nazaré não era uma cidade boa também. Era uma cidade complicada, era um entroncamento. A Bíblia diz, né, e também se você for ver nas histórias, que Nazaré ficava num lugar que passava uma rodovia, né? Era via mares. Na Bíblia está escrito caminho dos mares, que era um lugar que quem vinha do norte, Turquia, Índia, Irã, para ir para o Egito, tinha que passar naquela cidade. E quem saía do Egito para ir para o norte do Oriente Médio, tinha também que passar em Nazaré. Então ali era um lugar que tinha muito ladrão, muita prostituta, não era um lugar bom. Por isso que Natanael fala, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quem já leu isso na Bíblia? Natanael fala justamente isso, por causa desse testemunho de Nazaré. Não era uma cidade legal para morar, mas Jesus escolheu aonde para crescer? No lugar mais desprezível de todos. Mas depois que Jesus entra, meu querido, aquela cidade ela é transformada, tanto que hoje é um lugar turístico, considerado sagrado para o judaísmo, para o cristianismo, né? Para várias religiões. Por quê? Porque Jesus passou por lá.
E quando Jesus entra em algum lugar, Ele muda a sua história. Quando Ele entrou na sua vida, podia ser um lugar desprezível, mas agora é um lugar de Deus, habitação de Deus. Você é morada do Senhor. Quando Ele entrou, você era pobre, agora você é próspero em nome de Jesus. Quando Ele entrou, você era totalmente destruído, emoções complicadas, emoções doentes, mas agora o Senhor restaura suas emoções em nome de Jesus. Mas Ele não despreza quem é pequeno, quem é fraco, quem é humilde. Não, pelo contrário, Ele escolhe esses lugares para habitar. Ele escolhe esses lugares para morar. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é atraído pelas nossas fraquezas. Amém, queridos? Tanto que Gideão, ele responde ao Senhor no verso 13. Juízes, capítulo 6, verso 13. Ele responde ao Senhor e ele não fala: Senhor, deixa comigo, deixa que eu vou resolver essa parada. Ele não fala isso. O que ele diz? Ai, Senhor meu. Olha o gemido de Gideão. É quase que ele diz assim: misericórdia, igual os crentes falam hoje. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Eu não nasci de novo, eu não fui salvo, porque eu estou passando por esses problemas na minha vida? Não é assim que muitos questionam a Deus? Se eu sou salvo, se eu sou seu filho, por que o Senhor permite essas lutas na minha vida? Mas você percebe que Gideão foi honesto com Deus. Gideão foi sincero. Não queira parecer ser forte diante de Deus. Diante dos homens, tudo bem. Seja forte, tenha postura, erga a sua cabeça, estufa o seu peito para fora. Mas diante de Deus se quebranta. Diante de Deus reconhece, diante de Deus fala: Senhor, estou passando por isso, meu Pai, me ajuda. Ai, Senhor meu. Você tem que ter essa liberdade com o Senhor, igual Gideão teve. Gideão questiona o Senhor. Olha o que ele diz: porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Estava só reclamando. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? Espera aí, que força é essa que Deus está vendo? Vai nessa tua força. Eu já vi muitas pregações sobre Gideão, e sempre a pregação é esse título: vai nessa tua força. E coloca Gideão como um homem forte, um homem cheio de estratégia, um homem cheio de sabedoria. Mas meu irmão, vamos ser honestos, ele estava com medo. Tanto que ele começa a falar no verso 15: Senhor, eu sou o menor da minha casa. Olha, eu sou da tribo de Israel. A minha família é a mais pobre em Manassés. Eu sou o menor na casa do meu pai. Você acha que ele era forte assim o suficiente para falar: eu vou enfrentar os midianitas? Era não, meu querido. Ele reconheceu. Ele falou: olha, eu sou da tribo de Manassés, que é uma das tribos mais insignificantes de Israel. Você não vê nada assim tão importante na tribo de Manassés. E da tribo de Manassés, a minha família é a menor da tribo. E da minha família, eu sou o menor da minha família. Ou seja, ele reconheceu que não era nada. E Deus fala: vai nessa tua força. Sabe por quê? Estava dizendo algo: enquanto você for fraco aos seus próprios olhos, isso será poderoso. Essa é a sua força. Saber que você é fraco, meu querido, essa é a sua força. A Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte. Porque quando você entende a sua fraqueza, Deus então pode te usar, Deus pode te levantar. Amém? Então Gideão começa a fazer prova com Deus, porque ele estava com medo. Ele fala: Senhor, se realmente nós vamos ganhar essa batalha, eu vou fazer uma prova com o Senhor. Está lá no verso 36, pula para lá, Juízes capítulo 6, verso 36. Ele diz: se há de livrar Israel por meu intermédio, como dissestes, eis que eu porei uma porção de lã na eira,
E se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como dissestes. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada, e apertando a lã do orvalho dela, espremeu uma taça de água. Para por aqui, agora nós vamos ler o restante. Gideão, ele queria provas. Hoje você não deveria mais fazer provas com Deus, porque Deus já provou o seu amor por nós. Lá na cruz, Ele já provou, e o que Ele fez com Gideão aqui, é mais uma prova de que Ele está conosco. Gideão fala, Senhor, eu vou colocar uma lã de cordeiro, e vou colocar a lã lá na eira, lá no quintal, e aí, no outro dia de manhã, se somente a lã estiver com o orvalho sobre ela, estiver úmida, e todo o restante da terra estiver seca, então é um sinal de que o Senhor está conosco. Aprenda a simbologia bíblica. Lã vem da onde? Do cordeiro. Quem é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Jesus, Cristo. Então a lã aponta para quem? Para Jesus. A Bíblia diz que então que o orvalho, lá em Provérbios diz que o orvalho é o favor de Deus. Favor é graça. A graça, ela vem somente sobre a lã, sobre o cordeiro, sobre Cristo. Quando Jesus veio para a terra, só tinha graça sobre Ele, só Ele curava, só Ele colocava as mãos, Ele tinha muita graça em favor de Deus. Por quê? Porque o orvalho, a graça estava sobre Ele. Amém, irmãos? Mas depois, Gideão, ainda com uma certa dúvida no coração, faz mais uma prova com Deus. Ele fala, Senhor, não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só mais esta vez, rogo-te que mais desta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca, e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra havia o que? Orvalho. O que é o orvalho? O favor, a graça. Então presta atenção, Jesus vem para a terra e recebe o que? Graça de Deus. Só Ele havia graça. Em toda a terra tinha sequidão, mas uma vez que Ele morre na cruz, toda a sua graça, a sua justiça e o seu favor agora é derramada sobre nós que somos seus filhos. E agora ele está seca, a lã está seca, mas toda a terra ao redor está cheia de orvalho, cheia de favor. Isso é a maior prova de que Ele está com você. Porque na cruz Ele se fez pecado, para que eu e você fôssemos feitos justiça. Na cruz Ele carregou toda a nossa maldição, por isso a lã teve que secar. E depois que a lã secou, toda a terra ficou molhada com o favor de Deus, com a graça de Deus. Então você não tem que fazer mais prova com Deus. Senhor, se o Senhor está comigo, faz chover hoje. Se o Senhor está comigo, manda alguém me dar um carro. Não tem umas provas malucas assim? Eu tinha isso quando era novo convertido. Se o Senhor está comigo agora, manda cair um raio naquela árvore. E eu não via raio, não tinha nada. Coisa, gente infantil. Porque Cristo já provou o seu amor por nós. Ele já provou, não tem que provar mais nada. Aonde que Ele provou? Lá na cruz do Calvário, quando Ele fez uma troca. Ele pegou o seu orvalho, que estava molhado na lã, que era o cordeiro, e colocou agora sobre nós. E por isso você é cheio de orvalho, cheio de favor, cheio de graça na sua vida. Você pode falar amém por isso? Então, meu querido, entenda algo: o orvalho já caiu sobre nós. O orvalho já está sobre as nossas vidas. Mesmo que você passe por lutas, mesmo que você passe por dificuldades, já tem graça disponível para você. Você já está molhado com a graça de Deus, com o favor de Deus. Então, não fique duvidando, perguntando, preocupado. Não, apenas descanse. Amém, queridos? Se você quer que Deus o abençoe, quer que Deus,
faça milagres na sua vida, reconheça que já tem favor sobre a sua vida. Mas só tem favor, lembra que eu falei no início? Aqueles que estão embaixo. O que é o orvalho? O orvalho é aquele sereno, que pega nas coisas, mas só pega em quem está embaixo, nas coisas de baixo. Ou seja, a Bíblia diz em 1 Pedro 5,5, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça a quem? Aos humildes. Então, o que é humildade? É reconhecer, eu sou fraco, eu não posso, eu não consigo, mas o Senhor pode todas as coisas. Aí então Gideão ficou feliz. 2 provas também, não é possível, né? Aí ele, glória a Deus, então eu vou chamar o exército, eu vou chamar a multidão. E então ele convoca os homens de Israel. A Bíblia diz, eu não vou ler por causa do nosso tempo, mas que ele convoca, depois você pode ler em Juízes capítulo 7. Ele convoca os homens de Israel e dá 32 mil homens. Era um exército bom, já era grande, mas comparado aos midianitas, que eram numerosos como a areia do mar. Se você for olhar, né, tinha aproximadamente 140 mil midianitas. Então, já seria um milagre, sim ou não? 32 mil contra 140 mil, já seria um milagre. Mas Deus fala para Gideão, Gideão, tem muito homem, tem muita gente, e eu não quero que os homens achem que foi na força dele. Então é o seguinte, manda voltar para casa todos os covardes, todos que têm medo, sem condenação, manda voltar para casa. Aí Gideão obedece e fala, olha, é o seguinte, quem está com medo pode ir embora. A Bíblia diz, sabe quantos voltaram para casa com medo? 22 mil homens. Vai ter homem medroso assim lá longe. Porque tem homem que tem que ficar pelo menos por ego, não é verdade? Pelo menos por ego, rapaz, eu não vou embora daqui não. Por covardia, medo. Tem um momento lá nos Legendários, não vou falar o que é, mas que aí o voz, não vou falar não, porque vai estragar a sua experiência. Vou falar não, você tem que ir para os Legendários. Mas, quem que vai mesmo? O Igor vai, né, semana que vem, essa semana, agora já é domingo, né? Glória a Deus, Deus te abençoe, naquele lugar, aleluia. Volta para cá. Então, Gideão, ele fala para aquele povo, quem é covarde, pode ir embora. 22 mil homens, fala, eu sou covarde, eu vou embora. Ficaram quantos? 10 mil. Aí Gideão pensou, rapaz, o milagre vai ser grande, porque 10 mil vai ser muito grande. Aí ele já estava com medo, mas ainda tinha gente. O que Deus falou para ele? Tem gente demais ainda, Gideão. Vamos fazer um teste. É o seguinte, você vai dar uma volta com eles no deserto, e vai lá para o poço de Arode, e vai mandar com que eles bebam água. Só que aqueles que levarem a mão até a água e puxar e beber como um cão lambe a água, está assim na palavra de Deus, e não soltar a sua espada, esses são os escolhidos que vão com você para a guerra. Os outros pode dispensar. A Bíblia diz que muitos chegaram, largaram a espada, tiraram o colete, pularam de cara na água. Sabe quantos? 9.700. Só 300 homens foram olhando para ver se tinha inimigo à volta, com a espada na mão, e levaram a água até a boca. Só 300, só 300. Acho que Gideão tremeu as pernas na hora, falou, só 300 que eu vou para a guerra, meu Deus do céu. O que é essa água? A água não é algo pecaminoso, porque era direito deles beber uma água. Era ou não era, irmãos? Estavam cansados, estavam no deserto, eles viram a água e pularam na água. Essa água aqui nos fala de algo que não é pecado, que é até lícito, mas muitas vezes não convém para nós como crentes, como homens e mulheres de Deus. São coisas lícitas, mas que não podem nos controlar, são distrações, porque o alvo do inimigo aqui era que esses homens
ficassem distraídos, sem espada, sem armadura, banhando. Se os inimigos tivessem vindo nessa hora, seria uma carnificina, porque eles estavam distraídos. Tem muito crente distraído, tem muito irmão que ele nem é o pecado que está assediando ele, mas os entretenimentos da vida. Por exemplo, rede social é lícito, sim ou não? Pode responder que é sim. Rede social é lícito ou não? Sim. Videogame é lícito? Netflix? Novela da Globo? Não. Também é. Por mais que você não goste, eu também não gosto não. Mas não é pecado. Mas, se essas coisas te dominam, você está mergulhado. Como que Deus vai te usar, se você não consegue parar de rolar os rios para cima e para baixo? Como Deus vai te usar, se você não tem controle? Você entra para assistir Grey's Anatomy, Friends, e não para. Eu conheço uma pessoa, crente, que começou a assistir dorama. Quem conhece dorama aqui? Isso aqui é uma briga, né? Esse negócio de dorama aqui, tem as militantes disso aí. Mas ela começou a assistir 7 horas da manhã e terminou de assistir meia-noite. Falei, meu Deus, como é que a pessoa não vive mais? Que tem nesse dorama? Deve ter alguma coisa alucinógena, né? Algum produto químico, não tem lógica. Mas ela se arrependeu, confessou seu pecado e mudou de vida. Mas eu vou te falar algo, tem coisas que são lícitas, não é pecado. Mas não deixe que nada controle você. Não deixe que a televisão te controle, que o celular te controle. Não deixe que o videogame te controle. Não deixe que o trabalho te controle. Não deixe que a política te controle. Tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Amém, irmãos? Então, Deus separa 300 homens. 300, meu Deus do céu. É pouca gente mais para ir para a guerra. Quem vai para a guerra com 300 homens? Você sabe que os espartanos, só a título de curiosidade para você, realmente aconteceu. Já viram aquele filme? Leônidas, os 300 espartanos. Aconteceu 1000 anos depois desse episódio. Então, muito provável que os gregos, os espartanos, conheciam essa história de Israel. Os 300 de Gideão, os valentes de Gideão. E se inspiraram neles. E eles lutaram e resistiram muito os persas. Mas morreram tudo. Nessa história aqui, os 300 sobreviveram. Foram 300 homens que venceram 140 mil midianitas. É um milagre extraordinário. Eu nem te contei como que foi que eles venceram. Vou te contar agora. A Bíblia diz então que esses 300 homens estão preparados para a guerra. Só que Deus, a arma que Deus dá para eles não é espada, não é lança. Quem vai para... Você vê que as coisas de Deus fogem à lógica humana. Não faz sentido as coisas de Deus. Como é que você vai para a guerra e não leva uma espada? Já são poucos homens. Aí Deus manda levar um chofar, uma trombeta de chifre de carneiro e um vaso de barro com uma tocha acesa dentro. Guarda isso aí. Mas antes disso, a Bíblia diz que Gideão, ele vai com um servo dele até o arraial do inimigo, como um espião disfarçado, para ouvir ali as conversas. E a Bíblia diz lá em Juízes capítulo 7, verso 13, Gideão escuta a conversa dos soldados dos inimigos. A Bíblia fala assim, verso 13: chegando pois Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro, e disse, tive um sonho, eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas, e deu ele encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu, e se virou de cima para baixo. Olha só, Gideão foi espionar a terra dos inimigos, e ouviu 2 comandantes conversando, e um falou, eu tive um sonho, um pão de cevada, tanto que depois ele vai falar,
que o outro fala, certamente esse pão tem a ver com Gideão, tem a ver com os israelitas que vamos atacar. Então, Gideão escuta o sonho e ainda escuta uma interpretação do inimigo a favor dele. Mas o que é o pão? Tudo na Bíblia aponta para Cristo. A Bíblia diz que Jesus falou: eu sou o pão da vida. Ele é o pão. Quem vai derrotar os nossos inimigos não é nós nas nossas forças. Quem derrota os inimigos é o pão, é Cristo. Ele que vai vir rodando e vai desbaratar as tendas dos seus inimigos. Não se preocupe em vencer os seus inimigos na força do braço. Se alguém se levanta contra você, não se levante contra ele, porque o seu inimigo não é de carne nem sangue. Seu inimigo não é o seu patrão, não é o seu marido, não é a sua esposa, não é o seu filho, é o diabo. É o diabo que é o seu inimigo. Por isso, apenas creia que o pão de cevada, que é Jesus, vai vir rodando e vai destruir os seus inimigos em nome de Jesus. E ele era o pão de cevada, não era o pão de trigo. Tem diferença nisso também. Porque o pão de trigo era o pão dos ricos. Só rico comia pão de trigo. Pobre comia pão de quê? Cevada, era mais barato. Tanto que, quando ele multiplica o pão, 5 pães e 2 peixes, o pão era pão de quê? De cevada. Porque ele pega as coisas mais insignificantes, as coisas menores, as coisas pequenas, para levantar, para exaltar e para usar, para que toda a glória seja de Deus, e não nossa, e não do homem. Por isso, meu querido, é tão importante você, ter revelação do pão. Cristo é o pão. Nós ceiamos uma vez por mês, nós bebemos do cálice, que é o sangue que foi derramado na cruz, mas nós também comemos do pão. O que é o pão? É o corpo de Cristo, que foi moído pelas nossas doenças, pelas nossas misérias. Mas muitos irmãos não têm revelação do pão, ficam 3 meses em participar da ceia, falta o culto de ceia como se fosse um culto normal. Eu vou te falar, tem muito irmão doente porque não participa da ceia. Tem muito irmão sem revelação porque não participa da ceia, porque não come do pão. O pão é Cristo e Ele vai fortalecer você. Por isso seus inimigos vão ser destruídos enquanto você come do pão. O pão é Cristo, o pão é Jesus. Eu sou o pão da vida, diz o Senhor. Eu quero te convidar a comer do pão. Quando estiver passando por uma crise, lembre-se: Cristo é o meu pão, é o que me alimenta, é o que me sustenta. Ele vai derrotar os seus inimigos. Tem um texto que diz que Deus vai colocar debaixo dos seus pés os seus inimigos. Não é você que coloca os seus inimigos debaixo dos seus pés, é o próprio Deus. Ele vai pegar os seus inimigos e colocar debaixo dos seus pés. Você pode falar amém por isso? Isso te traz segurança, meu querido. Isso te traz confiança. Saber que não é na sua força. Saber que não é você que faz. Não é você que luta as suas batalhas. Mas é Cristo. Cristo vence por você as suas batalhas. Então, a Bíblia diz: Gideão volta para o acampamento e começa então a estratégia. A estratégia para vencer os seus inimigos. Lá no verso 16, Juízes 16, vamos ler o verso 16, vai pular para o 20 e depois o 21. Então, repartiu os 300 homens. Eram quantos homens aqui, irmãos? 300. Final do ano nós seremos 300 viderianos aqui em Araguaína. Amém? Sabe quantas cadeiras tem aqui nesse prédio? 300. 300 é o número profético. Nós seremos 300 de Gideão, que vamos invadir essa Araguaína, vamos ganhar cada alma para Jesus. Vamos ter uma festa no final do ano aqui, a festa da colheita. Vamos comemorar 300 almas. Estamos chegando. E nós vamos comemorar, vocês estão comigo? Amém? Nós vamos ver muitas vidas sendo salvas através dos 300 de Gideão de Araguaína. Aleluia. Aleluia. Com 300 homens, Deus é capaz de fazer muitas coisas, irmãos.
Por isso que eu falo que é profético esse número. Quando nós alcançarmos os 300 aqui em Araguaína, você vai ver o que Deus vai fazer com essa igreja nessa cidade. Se com essa quantidade já está assim, imagina com os 300, depois 500 e depois 1000, e só Deus sabe onde nós vamos parar. Amém? Então repartiu os 300 homens em 3 companhias, e deu a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas nele. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros, que eram vasos de barro, e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamavam: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr, a gritar e a fugir. Uau! Olha a maneira que Deus vence os inimigos. O que os 300 fizeram, irmãos? É lógico que existe um papel nosso, mas o nosso papel nunca traz glória para nós. É lógico que quando eu peço a Deus para chover, eu vou abrir o guarda-chuva. É lógico que quando eu peço para Deus um carro, eu vou tirar minha carteira. Isso é coerência. Mas isso não quer dizer que é eu que estou fazendo as coisas. Não quer dizer que é eu que estou fazendo chover quando eu abro o guarda-chuva. Está me entendendo? Os 300 aqui de Gideão tiveram a sua função, mas isso não podia trazer glória para eles. Por quê? Olha o que eles fizeram. Eles arrodearam o arraial dos midianitas, dos inimigos, cada um segurando uma trombeta e um vaso de barro. No vaso de barro havia uma tocha acesa dentro delas. Sabe que o chofar, tudo aponta para Cristo, lembra disso? O chofar, ele vem do cordeiro, do carneiro na verdade, que é o cordeiro adulto. Mas para ter o chofar, tem que ter o quê? A morte do carneiro, a morte do cordeiro. Então a trombeta aqui de chifre de carneiro, aponta também para Cristo, que foi morto por nós. E lá no Novo Testamento, Paulo diz que quando nós tocamos trombeta, nós estamos proclamando o Evangelho. Então, quando você pega a trombeta e assopra nela, você está proclamando que o Cordeiro morreu, que Cristo morreu, porque essa é a nossa mensagem. A nossa mensagem não é de autoajuda, a nossa mensagem não é sobre você em específico, a nossa mensagem é Cristo e este crucificado. Essa é a mensagem que nós temos que pregar, é a obra de Jesus, é o que Ele fez por nós, é a obra da redenção de Cristo, amém, irmãos? Por isso quando você pega a trombeta, havia 2 trombetas no Velho Testamento, uma era de prata, que só era usada no tabernáculo, e era usada para quê? Para anunciar o sacrifício de 9 horas da manhã e das 3 da tarde, e prata na Bíblia significa redenção. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Prata significa redenção. Então, a trombeta de prata era para apontar a obra da redenção. E a trombeta do chifre do carneiro também era para proclamar a obra da redenção. Por quê? Porque estava anunciando a morte do cordeiro. E depois que eles sopraram as trombetas, 300 homens juntos, eles quebraram ali o cântaro, o vaso de barro com a tocha dentro. Aquilo talvez causou uma explosão que assustou os midianitas, e eles começaram a correr, e entre si começaram a se matar e a entrar em desespero. E os 300 só ficaram olhando, observando. Eu vou falar na sua vida. Deus vai derrotar os seus inimigos, e você vai ficar só observando, olhando, vendo aonde Deus vai te levar, aonde Deus vai te colocar. Você que estava tentando engravidar, vencer aquela doença, você só vai ver Deus dando o filhinho. Amém? Não foi assim 11 anos de lutas na sua mente, lutas do diabo falando, você nunca vai engravidar, você nunca vai ter filho. Pois depois de 11 anos, Deus trouxe vitória na vida da Sheila e do Jesuíno. E assim também vai ser naqueles que estão esperando. Porque Deus não deixa os inimigos vencerem. Então você vai ficar olhando.
Apenas, qual que é a sua função? Proclamar, fazer barulho, falar: Cristo morreu, Cristo ressuscitou. Essa é a mensagem que nós pregamos: Cristo e este crucificado. Essa mensagem faz os inimigos ficarem malucos, ficam desnorteados, os inimigos ficam estonteados. Por quê? Porque a pregação do Evangelho tem muito em sua eficácia. E também a Bíblia diz que os vasos de barro foram quebrados. Vasos de barro, lá em 2 Coríntios capítulo 4, diz que somos nós. Nós somos como vasos de barro nas mãos do oleiro. Mas o vaso de barro só vai liberar a tocha acesa quando ele for quebrado, quando ele for quebrantado. Então o segredo para ter vitória, para ter sucesso na vida, são dois: é proclamar a morte do Cordeiro e se deixar ser quebrantado por Deus, para que o fogo do Espírito seja liberado e derrote os inimigos que estão diante de você. Então, quando vier uma crise, uma luta, um problema, não queira ser forte, se quebre diante do Senhor, se quebranta diante do Senhor, vai chorar diante de Deus. Muitos irmãos, a primeira coisa que faz é o quê? É procurar o gerente do banco, é procurar o terapeuta, é procurar o psicólogo. Nada contra isso. Vá no médico, vá no psicólogo, vá no terapeuta, vá onde você quiser, vá no gerente do banco, vá no seu primo rico, mas nunca deixe de ir primeiro ao Senhor, nunca deixe de ir primeiro a Deus e se quebranta e fala: Senhor, o que eu vou aprender com isso? Senhor, me mostra. Senhor, eu me quebranto diante do Senhor, porque às vezes o fogo não é liberado, porque ainda está muito duro o vaso, está muito rígido ainda. Nós precisamos de ser homens com vasos quebrantados, vasos quebrantados. Para encerrar, a equipe de louvor pode subir. A Bíblia diz que eles começaram a gritar. O que eles gritavam? Espada por Deus, pelo Senhor e por Gideão. Eles tocaram a trombeta, quebraram os vasos e gritaram: espada pelo Senhor e espada por Gideão. Mas tinha espada aqui na conversa? Tinha alguma espada aqui? Não tinha a espada do homem, mas havia anjos com a espada desembainhada. Havia anjos de Deus lutando as guerras. Talvez você não consegue ver espadas naturais na sua vida, e nem precisa, porque existem anjos lutando ao seu favor. Existe um mundo espiritual que está fazendo de você mais forte, está fazendo de você alguém mais resiliente, está fazendo de você um homem ou mulher de Deus. Eu vou te falar, meu querido, quando você tocar a trombeta, quebrar o vaso da sua vida, você vai poder falar: espada pelo Senhor. Deus que vence as minhas guerras, Deus que vence as minhas lutas, Deus que ganha as minhas batalhas. E por Gideão, eu não vou falar muito disso aqui, mas também Deus sempre vai colocar um homem ou uma mulher do seu lado, para ser leal, para andar junto. Talvez um pastor, um líder, um homem de Deus. Eu espero que nós caminhemos juntos para ganhar Araguaína para Jesus, amém, irmãos? Eu espero que você caminhe com a sua esposa, lado a lado, junto com o seu líder de célula, com o seu discipulador, com o seu irmão em Cristo, para juntos ganhar dos inimigos. Mas presta atenção, você não tem que desbanhar a espada, você tem apenas que tocar trombeta e se deixar ser quebrantado no dia da adversidade, no dia da luta. Não tente ser forte, não tente ser autossuficiente, pelo contrário, se quebrante diante de Deus, e você vai perceber a manifestação do Senhor na sua vida. Olha, tudo isso vai contra a sabedoria humana. Como que Deus dá essa estratégia maluca para Gideão? Quem honestamente teria coragem de fazer isso, de enfrentar isso? Só pessoas suficientemente loucas para acreditar que Deus é quem vence as nossas batalhas.
no dia da guerra, abaixe as suas armas, abaixe as suas espadas, não queira ser forte, mas vai para Deus, meu querido, porque Ele vai te dar as estratégias corretas. Essa é a razão pelo qual Jesus foi crucificado no monte do Calvário, Gólgota. Sabe o que quer dizer Gólgota? Calvário, caveira. Na verdade quer dizer crânio da caveira. Isso é para mostrar que a cruz é o fim de toda inteligência humana, toda lógica da carne. Deus não anda por princípios humanos. Deus tem a sua maneira de fazer. Na primeira multiplicação, Ele multiplicou para 5.000 homens, e Ele tinha 5 pães e 2 peixes. Na outra multiplicação, eram 4.000 homens, e Ele então pega 7 pães e 2 peixes. Uai, quando tinha mais gente, a provisão foi menor. Quando tinha menos gente, a provisão foi maior, porque as coisas de Deus não fazem sentido para a mente natural. Tem que ter olhos espirituais. As coisas de Deus não é lógica. Quanto maior for a necessidade, maior serão os recursos. Isso é o que o mundo pensa. Mas Deus pode fazer na sua mão 5 pães e 2 peixes se multiplicar e prover na vida de muita gente. Deus pode fazer loucuras que você nem tem noção. Você não sabe, meu querido, aonde Deus vai te levar ainda. E não é na sua capacidade humana, não é na sua força, mas é na força de Deus. Você pode se colocar de pé nessa hora? Quero te falar algo que talvez não é muito comum ouvir isso em igrejas, mas Deus ama a nossa fraqueza, porque é no meio da fraqueza que Ele pode manifestar a sua graça. A fraqueza aqui não é fraqueza de pecado, mas sim uma fragilidade que é a própria dos vasos de barro. Eu sou um vaso de barro na mão do oleiro. Quantos mais são vasos de barro na mão do oleiro? Que você deixe ele moldar a sua vida. Às vezes vai ter que vir fogo para amolecer a argila e poder ser moldado, ou vai ter que quebrar para ter que se refazer. Mas saiba de algo: você está nas mãos do melhor, Jesus Cristo, do Senhor, e Ele vai moldar a sua vida em nome de Jesus. Feche seus olhos, quero orar pela sua vida.